jogo. O que está em jogo não é mais o meu nome. Eu carrego o nome do Senhor, o nome da minha família. Você está entendendo? Não é mais só, não tem só a ver com você não, querido. O nosso nome está atrelado, é um evangélico que pode cair. Então, se alguém tiver caído, ajude. E se não puder ajudar de perto, ó, joelho no chão, clamando para Deus sustentar os seus. Olhe bem, eu quero fazer uma aplicação aqui sobre dia e noite. Governo quando as coisas vão bem durante o dia. Você está com saúde, emagreceu, ficou bonito, comprou um carro, pode ter uma casa de praia, pode ter uma casa de campo. Agora as coisas estão bem. Vai tudo muito bem para você. É dia, é favorável. Você agora é desejado, é cobiçado. Agora as mulheres olham para você por causa da sua postura, daquilo que você alcançou. Mas a pergunta é, há governo em você durante o dia? Você consegue governar suas emoções, ter o controle da situação quando as coisas vão bem? Quando nós olhamos para isso, nós descobrimos que é importantíssimo que nós venhamos a governar os momentos favoráveis. Conheço muita gente que ganhou dinheiro demais e agora tem que ir para a casa de praia nesse domingo, na próxima vai para a casa de campo, agora não dá para ir mais porque tem que ir no churrasco, porque agora entrou para um ambiente da sociedade onde ele é extremamente convidado, não tem mais tempo para Deus, para a igreja, não tem mais tempo para nada. As coisas, cresceram tanto e foram tão favoráveis que as pessoas perdem o controle. Esse dia eu fui falar com um rapaz, amigo, Xerém. Eu falei, pô, cara, você é um cara tão legal, tão bom, rapaz. Você precisa receber Jesus para mudar a sua vida, para restaurar a sua vida. Aí ele falou, pastor, meu problema é mulher. Eu falei, cara, tu tem que ter governo. E ele é um cara legalzinho, mas a mulher, eu conheço que eu moro em Xerém. Xerém ainda não é um lugar tão grande. A mulher que ele estava pegando, nem era tão assim. Como é que eu vou dizer? Não era assim uma motivação para ir para o inferno. É uma mulher ruim, pai, ruim mesmo. Eu falei para ele, cara, você não... Pela mulher que você pega, larga isso, rapaz. Você não é mulherengo, você é o Ben 10. Não é verdade? Você bate no braço, sai um monstro. É assim que funciona. Governar. Você está entendendo? Ter administração da sua vida de dia e ter lua para a noite. Ter governo quando as coisas vão mal, quando o desemprego chegar, quando a doença chegar, quando o problema no casamento chegar. Você vai ter que ter governo, senão o divórcio chega. Se você não tiver como administrar o comportamento incoerente e incorreto de um filho durante um período de insanidade, como é que fica? Você vai botar para fora? Governar a vida, seja de dia, seja de noite. Está tudo bem, eu tenho governo. Está tudo mal, eu tenho governo. E aprender a governar a vida. Quando nós olhamos a estrutura, observe bem. Ela segue toda, Vamos voltar lá? Céu primeiro, terra depois, fé, luz, base, as plantas, o governo. E deixa eu colocar os animais agora. Eu não sei se você reparou, mas aqui nós temos um ambiente de sustentabilidade. Isso é extraordinário. O sistema, ele se restaura. É só deixar ele quieto. Deus criou um ambiente onde ele foi feito para funcionar. Ok? Você tem milhares de herbívoros para centenas de carnívoros. Se fosse o contrário, o sistema quebraria. Uma vida sustentável. Ok? Algo que todo dia se regenera. Eu não sei se você já parou para observar o mundo animal. Mas se você conhece um pouquinho da cultura da África, certo? Os rebanhos, eles vão parir
todos, basicamente, simultaneamente. Gnus, búfalos, zebras, impalas. E qual é o propósito de parir todos, basicamente, no mesmo período? Sustentabilidade. Porque os filhotes são presas fáceis. E se eles chegarem ao mesmo tempo, o que acontece? Enquanto alguns predadores estão devorando uns, os outros conseguem mais tempo para se tornar mais habilidosos, hábeis para fugir. É assim que funciona. O que é isso? Isso é um sistema criado por Deus para funcionar. Como é que chama isso? Paraíso. Para quem viver? Para mim e para você. A ideia de Deus é essa. Se entendermos isso, pastor, o pecado chegou, está certo. O caos chegou, está certo. Mas ele não precisa chegar para a minha vida, para a minha família, para a minha casa, para os meus negócios. Se eu obedecer e entender como as coisas foram feitas e colocar a minha vida nesse padrão, meus irmãos, eu só tenho que ter cuidado. Porque se eu não colocar luz, mas fizer em ambiente que não é firme, eu posso me dar mal. Se eu construir as coisas num ambiente firme, mas não colocar luz, ou para muitas vezes, para enfrentar algumas coisas, eu não utilizar a fé, ou não entender a sustentabilidade, inevitavelmente a minha vida acaba caminhando para o caos. Quando olhamos para tudo isso, o 26, ele chega. E ele chega dizendo, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E 3 coisas nós vamos ver, que o homem vai ter que também colocar na sua vida. Primeiro, domínio. Domine sobre os peixes, sobre os animais. Domine, frutificai, multiplicai-vos e dominai. O domínio, que aqui nós vemos de áreas externas, mas quando olhamos Gálatas, certo? Vemos os frutos do Espírito e dentro deles está lá o domínio próprio. A capacidade de controlar a si mesmo. A entender que as tentações não vão diminuir. Não é assim que funciona. Eu é que tenho que aprender a lidar com elas. As dificuldades, elas vão aparecer. Mas eu tenho que aprender a me controlar. Eu perdi 2 irmãos com álcool. Eu perdi 2 primos, alguns tios, tudo com problemas com álcool. Esse dia eu cheguei num ambiente, e aí, para almoçar, o pessoal tinha me convidado, e assim que eu estacionei meu carro, a casa era no alto, eu escutei um falando assim, nós estamos bebendo, o pastor chegou, hein? Aí eu cheguei, disse, escutei, porque a gente se converte, mas não fica surdo. Então, eu escutei. Aí eu olhei, subi, aí cheguei lá, já olhou e falou assim, aí pastor, posso fazer uma pergunta? Eu falei, fica à vontade. O vinho que Jesus bebia, tinha álcool ou não? Aí eu já vi que queria me colocar no rolo. Falei, olha, a pergunta está errada. E ele falou, qual era a pergunta certa? Eu falei, o quanto de vinho Jesus bebia? Que tinha álcool a gente sabe. Agora, o quanto bebia? Aí eu olhei para ele e falei assim, pô, mas irmão, eu estou vendo que você está muito preocupado com a vida de Jesus, querendo colocá-la como exemplo da sua. Então, posso falar mais 2 coisas que Jesus... Ele falou, pode falar. Jesus também andava em cima d'água e não fazia sexo. Aí ele olhou e falou, me quebrou, hein, pastor? Aí não vai dar não, pô. Zeca Pagodinho foi ele. Você consegue ter domínio próprio, controle. Você está entendendo? Deus vai dizer, é importante que nós tenhamos domínio próprio, meu irmão. Está lá o profeta Isaías dizendo que ia chegar tempo, eu acho que já chegou, capítulo 4. 7 mulheres para um homem, maluco. As mulheres estão dando cabeçada. Você está rindo? Você pensa que é só você, que os hormônios de pastor não quer mulher. Esse dia o cara falou comigo assim, pastor, eu estou num nível de vida que se eu olhar até para mulher gostosa assim, não sinto nada. Eu falei, não anda comigo que eu sou má companhia.
Eu não estou nesse nível, Celinho. Eu não estou. E se os caras... Se for mais velho, se for para cima de 35, a maioria tem que lidar com esse troço. Porque nós viemos de uma cultura, irmão, de revistinha. Um troço doido. Não é? Você pode notar, se chegar uma mulher com decote grande, com a saia curta, veio visitar na igreja, se o cara tiver de 35 para cima, ele já viu ela lá fora. É ou não é? Já viu? Sabe onde sentou? Viu aquela irmã que sentou na Zona Oeste? O outro via, rapaz, aquela que estava com a saia jeans, com um sapato vermelho, aquela loura. Aí o outro já fala, casado, solteiro, viúvo. Ora, mora lá na esquina da rua tal, ele sabe tudo. Se for garoto novo, sabe o que eles falam? Vi não. Entrou aqui, não vi não. Domínio próprio, meu filho. Tem que ter controle. É ou não é? Fugir da aparência, não precisa nem ser mal não, só aparentou. Eu estou rapando fora. Esse dia eu tinha ido pregar na igreja do Silmar, me deixou num hotel, aí eu tinha um elevador aqui e outro lá. Aí quando abriu o elevador, saiu 4 demônios. Uns demônios bonitos, rapaz. Uns demônios bem vestidos assim. Falei, sangue de Jesus tem poder. Tem gente que vai para a internet e fica doido quando eu falo assim. Pastor, não pode. Falei, então o que eu vou falar? Uma Austrália ruim, um troço que não... E veio aquilo serpentiano assim... E eu baixei a cabeça e lá no meu cérebro falando, olha. Eu falei, não vou olhar. Não vou. Quando de repente uma vozinha suave disse assim, é o pastor Cláudio. Aí eu olhei e falei, boa noite, minhas irmãs, Deus abençoe. E tinha um corredor aqui, eu entrei. Quando eu entrei para o corredor que eu fui andando, elas iam passar, eu escutei uma falar assim, vão ver o quarto que ele está. Aí eu fui, tomei um banho, troquei de roupa e fui para a igreja. Preguei. Quando eu voltei, cheguei na recepção e falei, irmão, pode pedir alguém para ir no quarto comigo? Por quê? Eu falei, não, gostaria que alguém fosse no quarto comigo, por favor. Aí ele falou, não, eu vou, pastor. Aí deixou um outro lá, e ele subiu. Eu falei, irmão, entra no quarto, por gentileza. Eu não sei. É a minha reputação, é o meu nome, é a única coisa que eu tenho. E eu também não sei se a dona está lá dentro. O que eu faço? Eu já coloquei uma estratégia na minha cabeça. Se eu entrar num ambiente, tiver um troço desse, eu caio babando assim. Ela vai falar, ele sustou, infartou e vai rapar fora. É a única coisa que eu vou criar. Porque, me entenda, olhe para mim, querido. O que está em jogo não é mais o meu nome. Eu carrego o nome do Senhor, o nome da minha família. Você está entendendo? Não tem só a ver com você não, querido. O nosso nome está atrelado, é um evangélico que pode cair. Então, se alguém tiver caído, ajude. E se não puder ajudar de perto, joelho no chão, clamando para Deus sustentar os seus.